Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula de polonês no canal do Brazulaca. Hoje a gente vai voltar para o assunto que já começamos algumas aulas atrás. A gente vai falar de novo sobre comidas polonesas. É um tópico muito grande, tem muita coisa para falar, por isso dá para criar muitas aulas, muitas aulas mesmo. E hoje a gente vai falar sobre sopas, ok? Também não dá para falar sobre todas as sopas que existem na Polônia, mas eu escolhi algumas sobre as quais eu vou contar para você hoje. Então você vai adquirir vocabulário novo, vai aprender como se fala sopa, como se fala sopa de tomate, por exemplo, como que a gente come sopas no geral na Polônia. Sim, e é sobre isso que vai ser a nossa aula de hoje, porque eu já falei sobre o café da manhã, já falei sobre o almoço, já falei sobre janta, uma janta polonesa. Hoje, então, chegou a hora de falar sobre as sopas, porque sopa na Polônia é diferente do que uma sopa no Brasil. Sopa no Brasil a gente come de vez em quando uma sopa de mandioca, né? Às vezes uma sopa de, não sei, sopa de frango. Enfim, eu acho que não é muito bem definido no Brasil. Sopa. Temos, não é mais sopa de mandioca, eu acho, está na minha cabeça. Mas na Polônia, sopa faz parte do dia a dia, ok? A gente toma uma sopa praticamente todo dia, no almoço, ok? No almoço sempre temos uma sopa e o prato principal. É parecido aqui em Portugal. Aqui, por exemplo, na cantina da faculdade sempre tinha uma sopa e o prato principal. Quando você vai no restaurante, nem sempre você vai comer sopa, vai tomar sopa, ok? Mas se você quiser, também pode. É uma coisa normal aqui em Portugal também. Tomar uma sopa antes de comer o prato principal. Na Polônia é assim também, ok? Na cantina, na escola vai ser assim. As crianças no jardim de infância também vão ter uma sopa primeiro. Quando eu vou na casa da minha avó, também, ela primeiro serve a sopa e depois o prato principal. Inclusive, ela fala, uma das minhas avós, que a sopa para ela é mais importante do que o prato principal. Para ela, às vezes, pode nem ter o prato principal, mas a sopa tem que ter. E uma sopa polonesa é diferente do que uma sopa brasileira, ok? Já vou falar por quê. Mas sim, o tópico de hoje são sopas. Sopas na Polônia. Ok, então deixa eu compartilhar aqui a minha tela com você. Acho que agora você já consegue ver, né? A gente tem aqui o nosso PDF. Primeiro, então, vamos ver. Vamos aprender algumas palavras. Vamos ver algumas sopas polonesas. E depois de aprender isso, aprender algumas palavras, a gente vai ver essas palavras dentro de frases e vamos estudar através de frases, como acontece aqui no canal sempre, né? Ou quase sempre. Ok, vamos lá então. Primeira coisa que eu acho que é importante você saber, além do fato de que as sopas fazem parte do dia a dia na Polônia, é que uma sopa polonesa é diferente do que uma sopa brasileira. Não sei se olhando para essas fotos aqui você já consegue ter uma ideia, mas na Polônia, sopa é um prato bem mais líquido do que no Brasil. Na primeira vez que eu fui comer uma sopa no Brasil, foi falado para mim que ia ser uma sopa, e para mim, eu nem chamaria isso de sopa, porque era tipo macarrão com um pouco de molho e várias outras coisas. Carne, não sei, feijão, não lembro o que tinha, mas eu lembro que para mim não era uma sopa, porque tinha só um pouquinho de líquido, como se fosse um molho. Agora na Polônia não. Na Polônia uma sopa é um prato mais líquido, com algumas coisas, ok? Com batata, com macarrão, com alguns vegetais, sim, mas tem bem mais água do que uma sopa no Brasil. Isso não significa que é mais sem gosto, não. Tem bastante sabor, ok? É bem forte o sabor às vezes, mas é que é simplesmente mais líquido, ok?
Sim, e também é por isso que no Brasil uma sopa pode ser simplesmente um prato, ok? A gente só almoça uma sopa e ok, todo mundo fica cheio. Na Polônia não, é mais como se fosse uma entrada, uma coisa antes do prato principal ainda, né? Mas para aquecer a barriga, o estômago. É, sim, depois de tomar uma sopa, ainda cabe uma outra coisa. Na Polônia, ok? No Brasil, mais ou menos, né? Ok. Vamos lá então. Vamos ver quais são as sopas. Como é sopa em polonês, quais são os tipos de sopa na Polônia. Ok. Então, primeira palavra que nem está aqui na tabela ainda, zupa. Zupa significa sopa, ok? É uma palavra parecida, acho que é simples, né, de lembrar. Zupa é sopa. Rosół, acho que é a sopa mais conhecida, a sopa polonesa mais conhecida, acho que é rosół. Seria como se fosse, eu acho que é canja de galinha, não sei se fala só aqui assim, ou se no Brasil também existe essa sopa. Não, acho que é uma sopa daqui. Mas é uma, tipo uma sopa de frango ou sopa de galinha. Como é feita? Normalmente uma sopa de domingo, nossa, ok? Não é que sempre no domingo tem esta sopa e não é que durante a semana a gente não toma esta sopa, mas se fosse para falar um almoço tradicional de domingo, seria rosół e um prato principal, tá? Nos restaurantes muitas vezes tem esta sopa, nos casamentos muitas vezes servem esta sopa primeiro, ok? É uma das mais tradicionais, mais típicas na Polônia. Como que faz esta sopa? Vou contar mais ou menos, ok? Tipo, sem as proporções, por exemplo. Ela é feita de vários vegetais diferentes. Tem, aqui você pode ver cenoura, tem a raiz da salsinha, tem, não lembro se é nabo o nome em português, mas tem alguns vegetais que nem temos no Brasil, ou não são muito comuns, ok? Não são fáceis de achar. A gente cozinha, então, esses vários vegetais com vários tipos de carne. Aí vai um pedaço de frango, às vezes um frango inteiro, vai um pedaço de carne de vaca, vai um pedaço da carne de porco, às vezes um pedaço de carne de peru, por exemplo, então tem vários tipos de carne, vai cebola também, e tudo isso, um pedaço de repolho vai também, e tudo isso é cozido junto com água e com os temperos, claro, com vários temperos. Isso fica no fogo, em uma panela bem grande normalmente, fica no fogo umas 2, 3 horas, às vezes mais. E a gente não usa panelas de pressão na Polônia, tá? Não que não existem, mas a maioria das pessoas não usa. Na minha família, um avô usa só para fazer algumas comidas, mas no geral ninguém usa. Então isso lá fica em uma panela normal no fogo por muito tempo, tá? Fica lá. Depois, quando é para tomar esta sopa, a gente não come tudo isso junto. Tipo, não coloca tudo no prato, não. A gente só toma o caldo, normalmente. Toma o caldo com cenoura, com salsinha por cima e com macarrão que é cozido à parte, ok? Normalmente um macarrão assim, fininho, tá? Normalmente é assim que é comido rosso. Então, é tipo só o caldo da sopa, só aquela água, tá? Que fica. É uma sopa muito saborosa, muito saudável e muito, muito boa, ok? Sim, é assim que a gente come. O que a gente faz com aquelas outras coisas? Com os vegetais, muitas vezes é feita uma salada, que é sałatka jarzynowa, sobre a qual eu comentei, eu acho que na aula sobre o almoço. São aqueles vegetais lá com algumas outras coisas, por exemplo, pepino em conserva, aquela conserva polonesa que não leva vinagre, com ervilha, com ovo e com maionese. Lembra um pouquinho uma salada russa, eu acho que se chama, pelo menos aqui em Portugal. Lembra um pouquinho maionese, a salada maionese do Brasil, mas vai muito mais coisas, né? Na Polônia leva maçã também. Aquela salada, ok? Não sopa. Sim, então é isso que a gente muitas vezes, normalmente na verdade, é o que se faz com os vegetais de rosół. Com as carnes,
Independe. Depois a gente vai comendo aquele frango cozido de lá, daquela sopa, carne de vaca. Mas quando é na hora de comer a sopa, normalmente é assim. É só o caldo com macarrão e muitas vezes tem um pouco de cenoura cortada e salsinha por cima. Ok? Então, isto é o nosso rosół. E no caso de outras sopas, normalmente a gente vai falar zupa tal, por exemplo, zupa ogórkowa, já eu vou falar, ou zupa grzybowa. No caso do rosół, a gente não fala zupa rosół, não, a gente só fala rosół, tá? Só rosół e pronto. Não é zupa rosół, não. Você pode perguntar, qual vai ser a sopa? E a pessoa responde rosół, mas essas duas palavras não vão juntas uma do lado da outra, tá? Zupa rosół, não. Zupa ogórkowa, sim. Zupa grzybowa, sim. Zupa pomidorowa, aqui sim. Mas rosół, não. Rosół é um substantivo e fica meio que sozinho, ok? Depois, a segunda sopa que a gente tem aqui é zupa ogórkowa. Zupa ogórkowa significa zupa ogórkowa. Opa, ogórkowa é sopa de pepino. E é sopa feita de pepino mesmo, mas é sopa feita não de pepino fresco. É sopa feita de pepino, aquele pepino em conserva polonesa, então aquele pepino azedo, mas sem vinagre, tá? É uma sopa muito, muito boa. No geral, a base de qualquer uma das sopas é meio que rosół, meio que a gente deveria primeiro fazer um rosół, então aquele caldo, e usar aquele caldo para fazer alguma outra sopa. Ou fazer um caldo parecido sem carne, ou só com frango, por exemplo. Depois, com aquele caldo, fazer uma sopa específica, tá? Então, o rosół é meio que como se fosse uma base para alguma outra sopa. Normalmente, as pessoas não fazem isso porque daria muito trabalho, né? Então, fazem simplesmente um caldo com vários vegetais, mas aquele vegetal principal, que neste caso seria, por exemplo, ogórek kiszony. Zupa ogórkowa, sopa de pepino. Este ogórkowa é um adjetivo, tá? Tipo, feita de pepino. E ogórek kiszony significa pepino. Kiszony é como se fosse em conserva, mas aquela conserva diferente, que não leva vinagre, ok? Então, aquela conserva polonesa. Essa sopa dá pra ver um pouquinho de cenoura, né? Normalmente vai cebola, vai cenoura, vai aquela salsinha raiz, a raiz de salsa, ok? Vai em qualquer sopa, vão pedaços disso para fazer o caldo, para dar sabor, cebola também. Acho que já falei de cebola. Nesta aqui temos batata. Às vezes, algumas pessoas cozinham batata separado, mas normalmente, na maioria das sopas, a batata já vai junto. Às vezes não vai tudo junto desde o começo, às vezes a batata é adicionada depois, ok? Mas fica dentro da sopa também. Às vezes tem um pedaço de frango, ok? Isso ali varia. E tem vários temperos, mas zupa ogórkowa, então, é sopa feita de ogórek kiszony. Então, uma sopa feita de pepino é zupa ogórkowa. Esse ogórkowa vem da palavra ogórek, que significa pepino, tá? Isso aqui não é feita de pepino fresco, é feita daquele pepino em conserva. E é uma sopa meio azedinha, porque ogórek kiszony é azedo, mas uma sopa muito, muito boa. Eu gosto bastante. E os pepinos lá vão ralados normalmente, ok? Não cortados, mas ralados. É muito boa. Uma outra sopa polonesa comum, que você vai achar nos restaurantes normalmente, nas cantinas, é servida também, é zupa grzybowa. Zupa grzybowa é uma sopa de cogumelos, ok? Temos também zupa pieczarkowa. É sopa de cogumelos, mas este tipo aqui, cogumelos. Aqui podemos ter vários tipos de cogumelos. Inclusive, a gente faz cogumelos secos, deixa os cogumelos secarem. Igual temos frutos secos, tipo uva seca, né? Uva passa. Uva seca, uva passa.
Em polonês, a gente desidrata os cogumelos também. Tipo, deixa secarem, às vezes no forno, às vezes tem umas ferramentas próprias para isso, ok? Umas máquinas, quando é para grande escala. Na minha casa já fizemos cogumelos no forno para desidratar, depois eles podem ficar por muito tempo guardados. E a gente pode fazer uma sopa grzybowa, uma sopa de cogumelos, ou daqueles cogumelos frescos, ou de cogumelos, aqueles cogumelos secos, os dois. Nossa, muito bom. E o cheiro de cogumelos eu gosto muito também. Na Polônia existem muitos tipos de cogumelos. É uma das atividades bem comuns ir durante o outono para uma floresta para colher cogumelos, mas tem que saber quais pode colher, quais pode comer, né? E quais não. Mas sim, a gente faz isso. Tem cogumelos em conserva de vinagre, não é igual com pepino. Quando é cogumelo em conserva, é uma conserva que normalmente leva vinagre. Mas quando é para fazer uma sopa de cogumelos, não é feita de cogumelos, daqueles cogumelos em conserva. É feita ou de cogumelos frescos ou daqueles cogumelos secos. E o que eu estava dizendo era que grzybowa é feita daqueles cogumelos colhidos na floresta, normalmente. Mas existe também zupa pieczarkowa, ok? Então temos grzyby. Zupa grzybowa é feita de grzyby e zupa pieczarkowa é feita de pieczarki. Pieczarki é aquele tipo de cogumelo que eu acho que seria champignon em português, não tenho certeza, mas acho que sim. São aqueles mais comuns que são tipo cultivados, que são criados nos lugares onde eles crescem, ok? Então branquinhos, tal, normalmente feitos assim, não achados na floresta. Esses aqui são mais tipo da floresta, ok? Selvagem. Este aqui, pieczarki, são aqueles cogumelos mais comuns que tem e que pode comprar no mercado normalmente. Sim. Então temos dois tipos de sopa de cogumelos. Temos pieczarkowa feita de pieczarki e temos grzybowa feita de grzyby. Ok? As duas são muito boas. Esta aqui é mais forte. E eu gosto bastante das duas. Qual é a receita? A receita é colocar aqueles vegetais que a gente normalmente coloca, então cenoura, salsa raiz, nabo ou alguma coisa assim, às vezes um pedaço de carne, normalmente é frango. Fazer um caldo e colocar cogumelos também. Algumas pessoas colocam batata também nesta sopa. Outras pessoas na sopa de cogumelos colocam macarrão. Um pouco de macarrão, eu acho que fica bom também. Sim, e basicamente isso. Às vezes você vai ter uma sopa que é assim, tipo, que é mais clarinha. Às vezes vai ter uma sopa mais, sei lá, que acho que não tem. Mais ou menos assim, que é tipo um pouquinho mais branca. Quando é uma sopa um pouquinho mais branca, pode ser grzybowa, pode ser alguma outra. É porque foi adicionado um creme de leite azedo, ok? Ou não, ou um creme de leite fresco. Ou creme de leite com, feita uma mistura de creme de leite com farinha. Às vezes a gente faz isso para engrossar o caldo, ok? Então, algumas pessoas fazem isso, outras não. Mas é assim que é feita uma sopa. E sopa de cogumelos é uma das sopas que a gente tem na Polônia, que eu acho muito boa. Então, se você estiver na Polônia, experimente uma sopa de cogumelos, tá? Às vezes, ao invés de ter zupa grzybowa, que temos aqui um exemplo, podemos falar krem z grzybów. Krem z grzybów seria tipo krem z grzybów. É tipo um creme de cogumelos. Então, é uma sopa também, mas é tipo uma sopa batida. Então, primeiro é feita uma sopa assim e depois tudo batido com mixer. Aí fica uma sopa creme, ok? Aí, neste caso, a gente, ao invés de falar zupa, a gente fala krem z grzybów ou zupa, pode ser também zupa krem z grzybów. Que é tipo sopa creme de cogumelos, tá? Literalmente, z grzybów, de cogumelos. Aqui, grzybowa também significa de cogumelos,
Isso aqui é um adjetivo em polonês. Em português é de cogumelos. Em polonês é grzybowa. Tipo cogumelosa. Não existe essa palavra, eu sei, mas só para exemplificar, tá? Então, este é um outro tipo de sopa. Então, ou a gente tem zupa, alguma coisa. Rosu é um caso à parte, tá? Ou temos zupa, alguma coisa. Zupa é um adjetivo, falando do que é feita. Então, zupa ogórkowa, uma sopa de pepino. Zupa grzybowa, uma sopa de cogumelos. Zupa pieczarkowa, uma sopa de cogumelos de pieczarki, né? Zupa pomidorowa, já vamos ver, que é uma sopa de tomate. E tem muitas outras. Aqui eu coloquei alguns exemplos, mas existem quase qualquer coisa que pode ser colocada em uma sopa. A gente pode fazer uma sopa em polonês. Por exemplo, existe zupa kalafiorowa, que é sopa de couve-flor. Existe zupa jarzynowa. Jarzynowa é uma sopa feita de vários vegetais diferentes, tá? Zupa kalafiorowa, zupa jarzynowa, zupa fasolowa. Fasolowa é feita de feijão, ok? Kalafiorowa é feita de kalafior, que significa couve-flor. Jarzynowa é feita de jarzyny, que são tipo legumes, vários vegetais diferentes. Fasolowa é feita de fasola, então de feijão. Pode ser zupa brokułowa, que é feita de brokuły, de brócolis. Pode ser zupa ziemniaczana, que é uma sopa feita onde o principal ingrediente vai ser ziemniaki, né? Batatas. Pode ser zupa... nem sei. Ok? Mas a gente tem zupa grochowa, que é grochówka. Feita de groch. O que é groch? Groch é ervilha, então uma sopa de ervilha. E assim vai indo. Temos zupa cebulowa, que é sopa onde o principal ingrediente é cebula, então cebola, ok? Então é por isso que é impossível eu gravar uma aula sobre todos os tipos de sopas que existem na Polônia, porque eu nem sei se tem um número de sopas que existe. Você pode inventar até uma sopa na Polônia, ok? Então, aquele ingrediente que vai ser o ingrediente principal pode ser pepino, pode ser cogumelo, pode ser couve-flor, brócolis, ervilha, cebola. Vai ser sopa desta coisa, ok? E ali você coloca um adjetivo. Ogórkowa, grzybowa, kalafiorowa, cebulowa, blá, 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 ok? Então, temos muitos tipos de sopa na Polônia. Então, no mês inteiro, todo dia comendo sopa, todo dia pode ser uma sopa diferente, ok? E eu já vou dar mais exemplos para você. Aqui temos, por exemplo, creme z dyni. Creme, você já sabe o que é creme, pode ser zupa creme, sopa creme. Z dyni significa de abóbora. De abóbora. Porque abóbora é dynia em polonês, ok? Dynia é abóbora. Então, creme z dyni é creme, sopa creme de abóbora. Podemos ter zupa dyniowa, vamos dizer, que é sopa de abóbora, mas de abóbora é mais comum ter creme de abóbora, ok? Sopa creme de abóbora. Uma outra sopa que praticamente todo mundo adora na Polônia é zupa pomidorowa. Zupa pomidorowa, ou no dia a dia chamada também de pomidorówka, é uma sopa de tomate, que é uma sopa muito boa. Eu falarei aqui as minhas duas preferidas, é pomidorowa e rosu. Quando era criança, com certeza era assim. Hoje já não sei, eu adoro ogórkowa, adoro grzybowa. Gosto muito de barszcz czerwony também, gosto de krupnik, de capoeira. Então, agora eu já gosto muito mais de sopas do que quando eu era criança. Mas quando eu era criança, rosu e pomidorówka eram duas sopas preferidas minhas.
Pomidorova é uma sopa um pouquinho diferente, porque normalmente não é feita do jeito que as outras. Então, aqui temos um caldo, temos vários vegetais junto e tudo junto a gente come. Não. Pomidorova, normalmente a gente faz um caldo, tipo um caldo igual que a gente faz pro rosso, só que depois coloca ou tomates frescos, ou o mais comum é colocar um concentrado de tomate, porque é mais fácil, né? Um molho de tomate, mas na Polônia tem uns concentrados de tomate, e misturamos naquele caldo. Então, pegamos aquele caldo feito de vários vegetais, um pouco de carne, colocamos um concentrado de tomate, muitas vezes vai creme de leite, às vezes vai um pouco de farinha também, ok? Para engrossar o caldo. E aqui a gente também come caldo, então aqui esta sopa é um pouco parecida com rosso, ok? A gente não come os vegetais lá, um pouco de cenoura, um pouco de raiz de salsa, uns pedaços de tomate, não. É uma sopa que é tipo o caldo também que a gente come. Ou a gente come com macarrão ou com arroz. Ou eu gosto muito de comer com batata cozida, mas batata cozida à parte. Rosso, também não falem, não contem pra ninguém, mas eu gosto de comer rosso com batata cozida também. Então, batata cozida à parte, ok? Não dentro do rosso, mas eu pego batata cozida e depois coloco o rosso. Ao invés de comer com macarrão, eu gosto de comer com batata. E pomidorova, pra mim, mesma coisa. Melhor fica com batata cozida. Na minha família é assim. Na minha família, da parte da mãe, as mulheres gostam dessas sopas com batata. Okay? Eu, a minha mãe, a minha avó, gostamos dessas duas sopas com batata, em vez de comer com macarrão. Mas no restaurante, não vai achar isso normalmente. No restaurante vai ser ou com macarrão, ou pomidorova pode ser com arroz. Inclusive, falando sobre arroz, pomidorova z ryżem é com arroz, ok? Z ryżem, a gente já tinha aprendido antes que ryż significa arroz, z ryżem é com arroz. Pomidorowa z ryżem ou pomidorowa z makaronem, porque makaron é macarrão, ok? Então temos zupa pomidorowa z ryżem, é sopa de tomate com arroz. Zupa pomidorowa z makaronem é sopa de tomate com macarrão. Zupa pomidorowa z ziemniakami é sopa de tomate com ziemniaki, com batata. Com batata ninguém come, tá? Eu não conheço ninguém, só a minha família ali, mas eu acho muito bom. Então, para a pomidorova, a gente ou coloca macarrão ou arroz, sempre cozido à parte. No rosso, é macarrão, arroz a gente não coloca. Eu lembrei, falando sobre isso, sobre arroz aqui, que temos também uma sopa que se chama ryżowa, ou na verdade ryżanka, que é uma sopa de arroz. Então é aquele caldo, ok? Principalmente de vegetais, às vezes tem um pouco de carne, com arroz, ok? Aquele caldo. Seria uma sopa ryżowa ou chamada também de ryżanka, uma sopa mais leve. Ok, acho que ficou explicado tudo até aqui, até a sopa pomidorova, né? Até a sopa pomidorova. Vamos passar para a próxima. Kapuśniak. Kapuśniak é uma outra sopa que a gente não fala a palavra sopa, a gente não fala zupa kapuśniak, não, a gente fala só kapuśniak, ok? Porque isso aqui, por exemplo, pomidorova é um adjetivo. Ogórkowa também, grzybowa também. Agora, rosół ou kapuśniak já são substantivos. Então, a gente não fala zupa nanana. Não, a gente fala só rosół ou kapuśniak. Kapuśniak é uma sopa de repolho, mas é aquele repolho em conserva. Feita da mesma forma que pepino sem conserva, ok? Então não leva, de novo, não leva vinagre, só repolho, repolho cortado bem fininho, ou tipo meio que ralado, com sal e amassado. E aquilo, fechado, fermenta e fica azedo. E aquilo a gente come ou como uma salada, ou pode fazer sopa com isso. Quando faz sopa, aí é um caldo daqueles vegetais que eu falo, ok? De cenoura, daquela salsa raiz, cebola, tal, às vezes um pouco de carne.
vai capusta quichona, que é aquele repolho em conserva, ok? Aquele tipo fermentado. Quichona, não é quichona, é quichona. Muitas vezes nessa sopa também vão uns pedaços de bacon ou de linguiça, ok? Sim, e batata. E batata também vai nessa sopa normalmente, mas já vai cozida junto. Não que é cozida separada e depois juntada, igual eu falei que eu gosto de comer pomidorova. Não, aqui já a batata está dentro da sopa, ok? Sim, então kapuśniak é isso. É uma sopa meio azeda também e é muito boa. E indo para os próximos exemplos. Temos aqui barszcz. Barszcz é uma outra sopa que a gente come praticamente só o caldo. É uma sopa feita de beterraba, mas também com várias outras coisas, com alguns vegetais. Beterraba é cozida com temperos e outros vegetais. E depois a gente toma só o caldo, ok? Então, tira os vegetais, tira as beterrabas, na verdade, e só toma caldo. E esse é barszcz czerwony. Czerwony significa vermelho. Aqui também a gente não fala zupa barszcz, ok? A gente só fala barszcz. Barszcz czerwony é tipo barszcz vermelho. Então, a gente toma este caldo e come. Ou tipo, como se fosse... Acho que tem croquete também em português, né? É tipo meio que um salgadinho de carne, mais ou menos uma panqueca de carne moída. Ou essa panqueca, esse croquete de repolho, aquele repolho em conserva misturado com cogumelos, ou só aquele croquete de cogumelos também, ou com uszka, quando é a véspera de Natal. Um dos pratos típicos é barszcz czerwony z uszkami. Então, barszcz czerwony com uszka. Uszka é um tipo de pierogi, só que tem um formato um pouco diferente. A gente junta duas pontas, aí parece uma orelhinha, uszka, literalmente como se fosse orelhinhas. Então, um barszcz com orelhinhas, então com pierogi, naquele formato específico. E esses pierogi são recheados de novo, aquele repolho em conserva, kapusta quichona e cogumelos, ok? Cogumelos. Sim, e é assim que a gente come barszcz czerwony. Às vezes nos restaurantes ou em alguns lugares tem esse barszcz czerwony só para tomar, ok? Então, não tem nem alguma coisa à parte, é só um negocinho para tomar, só o caldinho, para beber. E é muito bom. Inclusive, uma outra coisa. Na Polônia, a gente não fala tomar sopa. A gente nem usa o verbo tomar para tomar sopa, tomar suco, ok? Para tomar uma sopa, a gente fala jeść zupę, o que significa comer uma sopa, tá? Jeść significa comer. A gente não fala beber sopa, a gente não fala tomar sopa, a gente fala comer sopa. Às vezes, a gente pode falar pić barszcz. Pić barszcz é beber barszcz, mas é quando a gente toma tipo de uma caneca mesmo, vai tomando, ok? Com barszcz pode-se fazer isso. Com uma pomidorova, mais ou menos, quando for sem macarrão também, mas com kapuśniak já não dá. Então, normalmente é jeść, comer. Às vezes, por exemplo, para barszcz poderia ser pić. Por que eu falei aqui que era barszcz czerwony, barszcz vermelho? Porque temos um barszcz diferente, que seria barszcz biały ou biały barszcz, que é feito de uma forma diferente. Tem uma cor meio cinzenta. Biały significa branco, czerwony significa vermelho. Na verdade, este aqui não é bem vermelho, é meio roxo, meio... sim, da cor de beterraba. Barszcz biały é como se fosse barszcz branco, ou biały barszcz, ou barszcz biały, mas na verdade ele é meio cinza e ele é feito de cebola, de alguns outros vegetais e ele tem um tipo específico de linguiça que vai nele. Desculpa, os mosquitos estão aqui. Ok, enfim, temos também biały barszcz, temos czerwony e temos biały. Eu prefiro czerwony, mas experimente os dois quando estiver na Polônia. E temos żurek.
Jurek é uma outra sopa. A gente também não fala zupa jurek, a gente fala só jurek. E jurek, algumas pessoas falam que biały barszcz e jurek é a mesma coisa. Eu acho que não é bem a mesma coisa, mas é parecido, tá? Jurek é uma sopa... Nem sei muito bem explicar. Também tem cebola, também leva linguiça, leva uma linguiça normal também. Muitas vezes você coloca vinagre nesta sopa, eu acho. Mas jurek é uma sopa que eu nunca gostei muito. Eu como, se tiver, mas não é a minha preferida, então... e as minhas avós nem fazem. Então, eu nem sei como que faz exatamente esta sopa aqui. Mas sempre é aquele caldo de vegetais, sempre é um pouco de carne, cebola, que vai com certeza, linguiças. Como você pode ver, aqui ela é servida no pão e muitas vezes no restaurante esta sopa é mesmo servida no pão, ok? Sim, e é isso. Pode experimentar. Jurek. E eu não sei muito bem qual a diferença entre biały barszcz e jurek, ok? Não sei. Sério mesmo. Temos mais uma sopa aqui, nessa tabela aqui, krupnik. Krupnik leva o quê? Qual a diferença desse krupnik de uma outra sopa? Ele é meio embaçado. Embaçado aqui, tipo, que não dá pra ver claro. Por quê? Porque além de vegetais e batata e alguma carne, às vezes uns pedaços de linguiça ou bacon também, além da batata, ele leva kasha. Kasha, ok? E é por isso que vira um caldo. Kasha é um cereal, como eu tinha explicado em uma outra aula, ou eu acho que é na aula do almoço. Então, kasha é o que faz krupnik ficar daquele jeito. Ela engrossa o caldo, ok? Da mesma forma que um arroz poderia engrossar, até mais, na verdade. Da mesma forma que uma mandioca engrossa o caldo. Kasha também deixa aquele caldo mais grosso, né? Então, sim. Krupnik é isso, é uma sopa com kasha, tá bom? Ok. Sim, acho que tá tudo certo por enquanto, né? Com os nomes das sopas. Acho que expliquei bastante também sobre como são as sopas na Polônia, como que a gente trata, entre parênteses, entre aspas, as sopas na Polônia. E vamos passar então agora para as frases, ok? Então agora vamos ver os nomes dessas sopas que a gente aprendeu em frases. Temos aqui a primeira frase. Na przeziębienie najlepszy jest rosół. Para um resfriado, o rosół é o melhor. E realmente a gente fala assim na Polônia. Tipo, a gente fala que quando alguém está com resfriado, deveria tomar rosół, porque rosół faz bem e deixa a pessoa com mais resistente, ok? Fortalece, é assim que a gente fala. Ok, então, na przeziębienie significa para um resfriado. Neste caso, na significa para. Przeziębienie é um resfriado. Quando a gente está com catarro, né, tosse, mais ou menos, assim, pegou um resfriado. Uma gripezinha, mas que não é gripe mesmo, tipo sem aquele vírus da gripe, é um resfriado, um przeziębienie em polonês. Najlepszy significa o melhor. Najlepszy, o melhor de todos. Jest significa é. Rosół é rosół, né? Aquele caldo de galinha. Então, na przeziębienie, para um resfriado, najlepszy, o melhor, jest, é, rosół, é, rosół. E a frase toda. Na przeziębienie najlepszy jest rosół. Na przeziębienie najlepszy jest rosół. Para um resfriado, o rosół é o melhor. E vamos passar para a segunda frase.
Zupę ogórkową robi się z ogórków kiszonych, a kapuśniak z kapusty kiszonej. A sopa de pepino se faz com pepino sem conserva e a sopa de repolho com chucrute. Eu aqui coloquei chucrute porque eu achei esta tradução. Kapusta quichona é aquele repolho em conserva polonesa. Chucrute, eu acho que eu já ouvi esse nome também. Mas é sobre isso, ok? É kapusta quichona, aquele repolho em conserva polonesa, que não leva vinagre, tá bom? Zupę ogórkową vem de zupa ogórkowa, só que está declinado aqui, por isso zupa virou zupę e ogórkowa virou ogórkową, sopa de pepino, tá? Robi się significa faz-se, em português temos se, faz, em polonês é literalmente faz-se. Z literalmente é de, ok? Tipo, faz-se de pepino. Em português aqui temos se faz com pepino sem conserva, mas é como se fosse na frase a sopa de pepino se faz de pepino sem conserva, tá? Ogórków kiszonych. Ogórków vem da palavra ogórki, que significa pepinos. Que significa pepinos. E kiszonych vem da palavra kiszone, que são aqueles pepinos em conserva que fermentaram, tá? Depois temos a, que neste caso significa i. Kapuśniak, que é o nome da sopa que a gente já viu, sopa de repolho, né? Z, que é aquele nosso de, neste caso foi traduzido como com na frase, né? E kapusta quichona vem de kapusta quichona, que é aquele repolho em conserva, ou que eu ouvi também que se fala chucrute em português, tá? Então, de novo, zupę ogórkową, a sopa de pepino, robi się, se faz, faz-se, z ogórków kiszonych, de pepino sem conserva, com pepino sem conserva, a kapuśniak e a sopa de repolho em conserva, na verdade, z kapusty kiszonej. De chucrute com chucrute, de repolho em conserva com repolho em conserva. É isso, tá bom? A frase toda. Zupę ogórkową robi się z ogórków kiszonych, a kapuśniak z kapusty kiszonej. Zupę ogórkową robi się z ogórków kiszonych, a kapuśniak z kapusty kiszonej. A sopa de pepino se faz com pepino sem conserva e a sopa de repolho com chucrute. Ok, vamos para a próxima frase. Jutro na obiad będzie krem z dyni i pierogi. No almoço de amanhã será sopa de couve-flor e pierogi. Jutro significa amanhã. Na obiad, para o almoço, no almoço. Esse na é para ou no, neste caso, obiad é almoço. Będzie, vai ser ou será. Krem z dyni é sopa. Opa, temos aqui um erro, ok? Creme z dyni é sopa creme de abóbora. E sopa de couve-flor seria zupa kalafiorowa. É que no começo, quando estava preparando esta aula, no começo eu tinha colocado aqui kalafiorowa como um exemplo de uma sopa, mas depois mudei para creme z dyni para você saber que na Polônia a gente tem também sopa creme, ok? Então, aqui atenção, não é sopa de couve-flor em polonês, tá? É creme z dyni, creme de abóbora, tipo, no sentido de sopa creme de abóbora, ok? Então, não é sopa de couve-flor, não. É sopa creme de abóbora, creme de abóbora. E, que significa pierogi. Pierogi eu não traduzi, todo mundo sabe o que é pierogi, né?
Se não, assista a aula sobre jantar. Então, de novo, jutro, amanhã, na obiad, no almoço para almoço, będzie, vai ser ou será. Krem z dyni significa creme de abóbora i pierogi. Jutro na obiad będzie krem z dyni i pierogi. Jutro na obiad będzie krem z dyni i pierogi. Amanhã no almoço será creme de abóbora, creme de abóbora e pierogi. Ok? E vamos passar para a próxima frase. Większość dzieci nie lubi zupy grzybowej. A maioria das crianças não gosta de sopa de cogumelos. Isso é verdade. Era uma das crianças que gostava de sopa de cogumelos, mas a maioria das crianças não gosta. Eu adorava, desde sempre. Eu gostava muito. Só que sem vinagre, porque tem pessoas que colocam vinagre na sopa de cogumelos, eu gosto sem. Ok, vamos então passo a passo. Większość significa maioria. A maioria, né? Maioria. Dzieci significa crianças, ou neste caso das crianças é igual. Większość dzieci, a maioria das crianças, nie lubi, não gosta. Nie significa não e lubi significa gosta de, ok? Nie, não lubi, gosta de, então nie lubi, não gosta de. Zupy grzybowej, sopa de cogumelos. Zupy grzybowej vem de sopa grzybowa. Aqui está assim porque ficou declinado, tá bom? De novo, então, większość, a maioria, dzieci, das crianças, nie lubi, não gosta de zupy grzybowej, sopa de cogumelos. Większość dzieci nie lubi zupy grzybowej. Większość dzieci nie lubi zupy grzybowej. A maioria das crianças não gosta de sopa de cogumelos. E vamos passar para a próxima frase. Wolisz pomidorówkę z ryżem czy z makaronem? Você prefere sopa de tomate com arroz ou com macarrão? É aquilo que eu tinha falado, né? A sopa de tomate a gente come normalmente ou com arroz ou com macarrão. Então temos aqui wolisz. Wolisz significa você prefere. Pomidorówkę é aquele outro jeito de falar zupa pomidorowa. Temos então zupa pomidorowa ou pomidorówka. Pomidorówka é mais no dia a dia. No restaurante vai ser zupa pomidorowa, ok? Mas na família a gente sempre falava pomidorówka. Pomidorówka virou aqui pomidorówkę por causa da declinação. Depois temos z ryżem, com arroz, czy ou z makaronem, com macarrão, ok? Ryż é arroz, makaron é macarrão, mas quando a gente fala com arroz ou com macarrão, fica z ryżem ou z makaronem, por causa da declinação, tá? Eu não estou anotando isso de novo, porque já anotei antes, hoje, tá? Aqui. Então, de novo, wolisz, você prefere pomidorówkę, sopa de tomate z ryżem, com arroz, czy ou z makaronem, com macarrão. Wolisz pomidorówkę z ryżem, czy z makaronem? Wolisz pomidorówkę z ryżem, czy z makaronem? Você prefere sopa de tomate com arroz ou com macarrão? E vamos para a nossa próxima frase. Barszcz czerwony z uszkami to tradycyjne, wigilijne polskie danie. Barszcz czerwony com uszka é um prato tradicional polonês da véspera de Natal. Barszcz czerwony, aquela sopa, né? Aquele caldo de beterraba, barszcz czerwony. Com, não lembro se isso eu já anotei, mas z significa com. Ou de, depende do contexto da frase. Z uszkami, com uszka. Uszka é aquele tipo de pierogi que eu tinha explicado. To, neste caso, tem a função de e. Tradycyjne significa tradicional. Wigilijne. Wigilijne vem da palavra vigília. Vigília significa véspera.
mas normalmente a gente fala vigília sobre a véspera de Natal. Pode ser de outra coisa, véspera de outra coisa, mas normalmente é usado como véspera de Natal. E vigilina, então, é da véspera de Natal. Tudo isso a gente tem um adjetivo, vigilina. Polskie significa polonês aqui. E danie é prato. Ok? Então, de novo. Barszcz czerwony, barszcz vermelho. Z uszkami, então com uszka. To é tradycyjne, tradicional. Wigilijne, da véspera de Natal. Polskie, polonês. Danie, prato. Barszcz czerwony z uszkami to tradycyjne, wigilijne, polskie danie. Barszcz czerwony z uszkami to tradycyjne, wigilijne, polskie danie. E é muito, muito bom. E vamos passar para a próxima frase. Najlepszy żurek robi moja babcia. O melhor żurek é a minha avó que faz. Najlepszy, o melhor. A gente já tinha visto isso na primeira frase, né? Aqui. Najlepszy, o melhor. Agora temos o melhor de novo. Então, najlepszy significa o melhor. Żurek é o nome de uma das sopas. Robi significa faz. A gente já viu robi się, né? Faz-se, mas agora temos robi. Faz. Moja, a minha. Babcia significa avó. Então, em português, esta frase é um pouco diferente do que em polonês, né? Em polonês temos najlepszy żurek robi moja babcia. Então, o melhor żurek faz a minha avó. Em português, a gente fala diferente. Em português, a gente fala o melhor żurek é a minha avó que faz. De novo, najlepszy, o melhor, żurek. Żurek robi, faz, moja, minha, babcia, avó. Najlepszy żurek robi moja babcia. Najlepszy żurek robi moja babcia. O melhor żurek é a minha avó que faz. E vamos para a nossa última frase de hoje. Krupnik to zupa z kaszą. Krupnik é uma sopa com kasza. Krupnik. Não tenho que traduzir o nome. To significa é. Zupa. Sopa, uma sopa. Z. Com kaszą, vem da palavra kasza, só que aqui está declinado, ok? Tudo isso a gente já tem anotado, então eu não preciso anotar nada. Krupnik. Krupnik to é zupa. Sopa, uma sopa. Z. Com kaszą, kasza. Krupnik to zupa z kaszą. Krupnik to zupa z kaszą. Krupnik é uma sopa com kasza. E essa já foi a última frase de hoje. Muito obrigada, espero que você tenha gostado da aula, que tenha aprendido um pouquinho mais de polonês e um pouquinho mais sobre os pratos poloneses, neste caso sopas. Conta para mim se a sua família ainda faz alguma dessas sopas, se você já experimentou ou o que a sua avó fez, ou o que os seus pais fizeram, ou o seu avô talvez tenha feito, ou pode ser também que você já visitou a Polônia e que você tenha experimentado uma dessas sopas na Polônia. Conta para mim se você já conhece essas sopas para mim e para as outras pessoas que estão assistindo aqui. Qual delas que você já provou? Talvez alguma outra sobre a qual eu não contei aqui. Pode ser também o caso. E conta para mim se você gostou, tá bom? Que eu estou curiosa, queria saber. E muito obrigada por assistir, por você estar aqui comigo nesta aula, por você ter assistido até agora, até o final. Espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. Se você gostou da aula, deixe o seu like, comenta. Se tiver alguma sugestão, deixe nos comentários também alguma dúvida. Deixe nos comentários, compartilhe com os seus amigos que estão aprendendo polonês também. E sim, até a próxima aula. Dziękuję bardzo i pa pa!